Bora responder a book tag Café Literário? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie, então bora responder essa book tag. Eu não sei vocês, mas eu adoro ver book tags aqui no YouTube e eu sei que também muita gente gosta, porque é uma forma da gente interagir e falar sobre os nossos gostos literários e vocês também podem responder aqui nos comentários, eu vou adorar ver e responder vocês. E eu achei essa tag muito legal, muito dinâmica, ela tem pouquinhas perguntas, então vai ser bem rapidinho de responder. E eu espero que vocês gostem, já comentem aqui nos comentários se vocês gostam de tags para eu trazer muito mais. Eu tenho algumas outras salvas aqui, então se vocês gostam, deixem aí nos comentários e bora pro vídeo. E a primeira pergunta é Café Expresso, um livro rapidinho de ler de até 100 páginas. E nessa categoria eu coloquei 7 dias para acontecer, da Bárbara Sá. Eu li esse livro no Natal do ano passado, ou retrasado, foi em 2024. Eu li esse livro bem rapidinho, ele tem acho que umas 70 e poucas páginas, ele é muito curtinho, então eu peguei justamente por causa disso, por ser um livro curto, rápido de ler. No Natal a gente gosta, pelo menos eu gosto muito de pegar contos que são curtinhos, então eu vou conseguir ler muito rapidinho. E como esse livro ele é muito curtinho, eu não quero entregar muito da história aqui, mas ele se passa então ali no Natal, na época do Natal. A nossa protagonista mocinha aqui, ela mora no apartamento e o nosso mocinho mora do outro lado, do lado ou na frente, eu não lembro se ele mora do lado ou na frente, mas algo assim. Eles moram perto ali, e aí todo dia de manhã, se eu não me engano, ele fica tocando violão, então isso faz com que a mocinha fique irritada, acorde ela de manhã, ela fica tipo, quem é que fica tocando violão de manhã cedo, sabe? Ela fica irritada. E aí, por causa disso, então, eles acabam se conhecendo. Eles ficam ali trocando farpas e tal. E aí, eles se conhecem. E aí, ela acaba apresentando alguns filmes de Natal pra ele. É muito gostosinho. É um livro que eu recomendo muito de tu ler no Natal, que vai ser uma leitura muito gostosa, muito boa de fazer. E como eu disse, eu adoro pegar contos e coisas assim rapidinhas para ler no Natal, principalmente que são temáticos, então esse aqui foi uma boa pedida, eu lembro de ter gostado bastante. Segunda pergunta então, Café Gelado, um livro com um personagem muito frio. E aqui eu coloquei a Maeve de Trono de Vidro. Para quem não chegou ainda na parte de conhecer a Maeve ou não sabe do que eu tô falando, a Maeve é a vilã de Trono de Vidro, então isso não é spoiler, tá? Ela é uma vilã, isso é bem falado já na internet. Eu acho ela uma personagem muito fria, calculista, ela só pensa nela mesma. As coisas que ela faz ali, as atrocidades que ela faz com as pessoas e principalmente ali em Trono de Vidro, a gente vê ela manipulando as pessoas, ela arquitetando os planos dela. E eu não vou falar muito para não entregar, mas quem leu o Trono de Vidro, a saga inteira já, sabe do que eu tô falando. Ela é uma pessoa assim, as coisas que ela faz, gente, a parte de entrar na mente das pessoas e fazer com que as pessoas achem que a realidade que elas estão vendo ali na mente delas é a realidade delas, assim, a Maeve é realmente uma personagem muito fria. Café com Leite, um livro infanto-juvenil que você ama. E, gente, eu amo muito a série de Anne de Green Gables. Eu acho essa personagem muito peculiar e muito curiosa. É uma personagem, assim, que a gente vê que ela é muito cativante. Ela cativa todo mundo ao redor dela. Ela gosta muito de conversar, principalmente nos primeiros livros. Meu Deus, tem páginas e páginas só de monólogos da Anne, mas é um dos poucos livros infanto-juvenis assim que eu gosto muito, porque a Anne é uma pessoa que, além de cativar os personagens ali dos livros, ela cativa a gente. Os livros da Anne de Green Gables, então, é um dos que eu mais amo de infanto-juvenil. Tem outros sim que eu gosto, mas esse aqui é a resposta dessa pergunta, porque eu amo e eu já tô louca pra pegar os outros dela que eu ainda não li. Café Feito no Coador, um livro clássico que você ama, e eu não tenho um livro clássico que eu amo, além de Anne de Green Gables, que já é um clássico, mas eu não vou colocar aqui de novo, porque eu já coloquei na categoria anterior. E eu vou falar aqui de um livro que eu gosto muito, eu não sei se eu amo, mas eu gosto muito e eu me impressionei muito quando eu li por ter gostado e ter entendido o livro, que é A Revolução dos Bichos. Eu lembro de quando eu peguei pra ler, eu pensei, meu Deus, George Orwell, A Revolução dos Bichos, talvez eu não vá entender nada do que tá sendo escrito aqui, sendo passado, mas tudo bem, peguei pra ler.
e me surpreendi porque eu gostei demais. E por ser um livro contado como se fosse uma sátira, ele é um livro que dá muito para entender. Passou muita mensagem política, muita mensagem ali do nosso cotidiano, muita mensagem. Passou ali uma mensagem da sociedade em que a gente vive, que a gente está inserido, que, nossa, eu achei assim genial. O autor, ele escreveu muito bem, ele retratou muito bem a nossa sociedade, então eu achei que A Revolução dos Bichos foi um livro muito bem escrito e eu achei um livro fácil de ser lido, então isso é uma coisa que eu fiquei muito feliz por ter sido um livro fácil de ser lido. E eu fico com muito medo de ler, eu não sei vocês, mas eu tenho muito medo de ler clássico porque eu acho que eu não vou entender, ou eu acho que vai ser um livro muito difícil, ou que vai ser um livro que eu vou ler e depois eu não vou saber interpretar a mensagem que o autor quis passar pra gente. Então eu tenho ali 1984 para ler do George Orwell também, mas eu tenho ainda esse receio de ler, porque A Revolução dos Bichos eu vi que era um livro assim mais fácil de ser lido, enquanto 1984 eu já tenho outra visão, sabe? Mas ainda assim eu quero muito ler 1984. Então, A Revolução dos Bichos é um livro clássico que eu adoro. Café Feito na Cafeteira. Um livro que você leu recentemente e adorou. E, gente, Caçador Sem Coração. Foi um livro assim que eu li recentemente que eu amei. Foi uma romantasia que eu peguei sem esperar muita coisa. Eu vi muita gente falando bem, sim, mas sabe quando tu pensa, vai ser só mais uma romantasia e tu ama o livro? Foi Caçador Sem Coração. Tem vlog de leitura dele aqui no canal, tá? Então depois de assistir esse vídeo, vai lá ver se tu quer saber um pouco sobre. Não tem spoiler no vlog, tá? Mas Caçador Sem Coração foi uma grata surpresa. Eu peguei pra ler sem esperar nada. Na verdade, eu esperava ser... Eu peguei assim pensando, não, vai ser uma romantasia bobinha ali, só pra eu passar o tempo. Mas eu gostei demais do universo. A Kristen Schicarelli escreve muito bem. É aquele tipo de livro que parecia que a cada final de capítulo te deixava um gancho pra te querer ler os outros capítulos. E eu não sei como é que ela fez isso no livro de fantasia, mas eu senti muito isso, sabe? No final de cada capítulo eu queria pular pro próximo logo e já continuar lendo, porque eu não queria parar de ler. E é um livro com um tema que eu gosto muito, que é Enemies to Lovers. Então a gente tem ali um caçador de bruxas e uma bruxa. Então o Gideon tá ali atrás da Mariposa Escarlate, que é uma bruxa que salva todas as outras quando elas estão sendo pegas ali pela guarda sanguínea para serem levadas para execução, que eles chamam de expurgo. Então a Mariposa Escarlate é um alter ego que acaba salvando as outras bruxas de serem expurgadas, não todas, mas ela tenta salvar a maioria que ela consegue. E o Gideon tá atrás então dessa Mariposa Escarlate. A gente vai ver essa função de gato e rato deles. E eu achei assim muito bom. Eu achei a protagonista muito inteligente, forte. E o Gideon ali, ele me irritou um pouquinho em alguns momentos por essa cegueira dele de querer o tempo inteiro, querer matar as bruxas mesmo gostando de uma. Eu tô muito ansiosa pra ler o segundo livro. E se tu gosta de romantasia, eu te recomendo muito Caçador Sem Coração, tá? É um livro assim que tu vai ficar presa do início ao fim, tu vai querer saber o que vai acontecer naquela história. Sério, leia Caçador Sem Coração e depois vem aqui me dizer o que tu achou, que eu acho que tu vai gostar. Café Forte. Um livro que mexeu com o teu emocional de tão forte que era o tema. E nessa categoria aqui eu coloquei Binding 13, porque é um dos livros, os livros dessa série, né? Mas eu coloquei o primeiro pra exemplificar, mas todos os livros dessa série são pesados, mas eu acho que o primeiro e o segundo são assim, eu acho que eles são livros muito pesados, que tem muitos gatilhos. E se tu não gosta de livros muito pesados, com questão de agressão física e tudo mais, eu acho que não é um livro pra ti. Mas mexeu muito comigo pelo fato de que a gente tem ali pessoas muito frágeis, crianças, adolescentes passando por situações muito pesadas. É insustentável para uma criança, aquilo ali é desumano que elas estão passando e que infelizmente é a realidade de muitas pessoas por aí que a gente nem sabe. Por isso é um livro assim que mexeu muito comigo por ser muito pesado mesmo. Como é uma realidade muito diferente, muito distante da minha, eu fui criada num lar muito carinhoso. Eu sempre tive tudo que eu precisei e além disso eu tive às vezes coisas que não precisava, mas que eu queria. Então eu posso dizer que eu fui muito privilegiada em questão assim de afeto e carinho, sabe? Então nunca aconteceu nada parecido desses livros comigo. Então pra mim era uma coisa assim muito distante. E eu lendo esse livro eu ficava pensando, gente, como que as pessoas passam por isso? Como que as mães deixam os filhos passarem por isso? Como que os pais têm coragem de fazer isso? Então
me vinha vários pensamentos na mente, sabe? Ninguém deveria passar por algo assim. Eu ficava cada vez mais chocada enquanto eu ia lendo aquilo. E aí tu pode pensar, não, mas isso é só um livro, é ficção. Esse livro escrito foi ficção, mas existem histórias assim, a gente sabe que existe. Então é um livro que mexeu muito comigo, tem vários assuntos, vários temas que a autora trouxe e abordou nesses livros. Tem agressão física, emocional, tem aborto, tem tantas camadas, tem a pobreza ali. É tão pesado, sério, eu não sei, não consigo nem explicar. Então, quando tu for ler, se tu for ler esses livros dessa série, Os Garotos de Tommen, leiam os gatilhos, porque isso aqui é pesadíssimo. Mas é uma série que eu gosto muito, principalmente o arco ali do primeiro casal, do Johnny e da Shannon. O jeito que acabou a história deles, eu achei muito satisfatório, eu gostei muito. Eu recomendo demais, claro, com ressalvas, mas eu gosto muito dessa série. Café Fraco. Um livro que te decepcionou. E aqui eu vou falar... Sempre que tem a categoria de decepção, eu falo desse livro, porque não é toda hora que um livro me decepciona. Às vezes eu vou ler com as expectativas baixas justamente por isso, para não me decepcionar. Mas aqui eu vou falar de novo de Chama de Ferro. Eu sei que muita gente ama esse livro, ama essa série. Eu amo essa série também, tá? Mas esse livro em específico foi uma tortura para mim para ler. Porque pra mim teve muita encheção de linguiça. A autora escreveu muitas coisas ali aleatórias. É realmente encheção de linguiça, tá? Esse é o termo que eu acho que define esse livro pra mim, tá? Isso é muito pessoal, é muito coisa de gosto. Então pra mim foi um livro assim com muita encheção de linguiça. Mas tem gente que eu sei que ama esse livro, que relê e tá tudo certo, tá? Ter gostado e eu não. Isso é questão de opinião. Mas eu não gostei, gente. Acho que era um livro com o quê? 700 páginas. Ele daria pra ter umas 300 e poucas páginas, sem dúvida nenhuma, assim, cortar pela metade daria. Que ainda assim seria um livro que teria informações ali importantes, mas que não teria deixado a desejar em nada. Se tivesse a metade ali do tamanho, estaria ótimo. Então, pra mim, Chama de Ferro foi essa decepção por causa disso. Eu demorei muito pra conseguir terminar, finalizar esse livro. Mas tá tudo certo, eu já li Tempestade de Ônix e eu quero continuar lendo a série. Então, né, é só esse livro mesmo. Café com Adoçante. Um livro light pra ler em dias tensos. Eu coloquei aqui nessa categoria Café, Amor e Especiarias, da série Amores de Dream Harbor. Todos os livros dessa série são livros assim bem aconchegantes, bem cozy, pra gente ler em dias que a gente tá muito cansada, que a gente não quer pensar muito, que a gente quer ler algo sem pensar, sem usar o cérebro. É esse tipo de livro, sabe? Eu sei que tem muita gente que não gosta dos livros dessa série porque acha muito sem conteúdo ou muito água com açúcar. Mas assim, como eu disse nas outras respostas, que tudo é gosto, e eu gosto muito dos livros dessa série. O primeiro livro e o livro do Natal, pra mim, são os meus favoritos por enquanto. Eu li 3, né? O do meio, no caso, o segundo, é o que eu achei mais água com açúcar assim mesmo. Ou que, tipo, não me cativou tanto. Mas os outros, gente, o primeiro eu senti muito a vibe de Gilmore Girls. Tinha ali o personagem e a personagem que pareciam muito o Luke e a Lorelai. E a cidade ali de Dream Harbor é muito vibes Stars Hollow. E assim, pra mim isso foi a cereja do bolo, porque eu gosto muito de Gilmore Girls. Então é uma série de livros que, se tu for ver, também é bem água com açúcar. Tem ali umas questões, tem as questões ali da Rory, tem as questões da Lorelai, enfim, tem ali os episódios com mais carga dramática que outros, mas se tu for ver num todo, é uma série pra te desestressar, pra te desopilar, pra te assistir depois de um dia cansativo de trabalho, tu chegar em casa, sentar e assistir aquela série sem pensar muito. Gilmore Girls é isso, é muito aconchegante pra mim. Então, os livros, eles são a mesma vibe pra mim. Eles são aconchegantes, eles são pra eu desestressar, desopilar, não pensar em nada e pegar um romance fofinho. Claro que vão ter livros dessa série que tu vai gostar mais do que outros, assim como os episódios de uma série, tu vai gostar mais de uns do que outros, e tá tudo bem. E eu entendo que tem gente que não gosta, mas pra mim eles são ótimos, maravilhosos, eu gosto muito, então eu recomendo pra ler em dias difíceis ou quando tu quer ler algo rapidinho, dá pra ser lido em 1, 2 dias tranquilamente. Aliás, tem vlog de leitura dos livros aqui no canal, do primeiro e do terceiro. O primeiro que se passa ali no outono tem o vlog, e o que se passa no Natal tem o vlog de leituras natalinas que eu fiz, que tá, eu tô falando desse livro ali. E apesar de serem livros ali bem água com açúcar ou bem light, eu acho que cada um deles tem sim algumas questões. O primeiro eu senti muito que os protagonistas tinham, principalmente a mocinha ali, eu esqueci o nome dela, mas enfim, a mocinha do primeiro livro,
ela tem ali questões que ela precisa resolver, ela precisa se encontrar, ela precisa descobrir o que ela quer fazer da vida dela. Então ela tá se descobrindo de novo, porque ela veio de uma cidade grande pra Dream Harbor, que é uma cidade pequena. Então, por mais que as pessoas achem que não tem tanta carga ali, eu acho que tem sim algumas questões não tão grandiosas às vezes. Eu acho que é muito válido, se tu quer dar uma chance, lê o primeiro, ver o que tu vai achar. Café com Açúcar. Um livro com um casal clichê que aqueceu o teu coração. Então, aqui eu coloquei o livro Sem Coração, da Elsie Silver, aquele romance com cowboys que a gente tá super acostumado. Nossa, tá vindo eu tô com o ventilador ligado aqui, daí tá vindo cabelo na cara toda hora e pegando no meu gloss, enfim. Então, como eu tava dizendo, eu coloquei Sem Coração, da Elsie Silver, aqueles livros da série Chestnut Springs. Esse é o segundo volume. E aqui a gente tem o clichê do pai solo e a babá que o pai vai contratar para cuidar do filho dele. Esse livro não é só isso, tá? Esse é o clichê que tem aqui nesse livro, que chama a atenção, mas ele é muito mais do que isso, gente. Os livros da Elsie Silver, dessa série pelo menos, e esse segundo, principalmente, é o meu favorito. Eles abordam questões importantes ali. Esse pai solo, ele não é só um pai solo. Ele é um pai solo que teve um trauma com a esposa anterior dele. Ele é aquela pessoa que tá sempre ali pros outros, que tá sempre disposto a resolver os problemas dos outros, mas ele não tem ninguém para ajudar ele quando é ele que tá sofrendo. Ele tá sempre ali pelos outros. Então a gente vai ter ali esse pai que tá precisando de uma babá, que só quer uma figura ali para cuidar do filho dele, mas essa babá, ela vai vir como uma figura materna também. Ela vai vir como um pilar para essa família. Então, gente, é muito... Sério, eu amei esse livro, nossa, que gostosinho. Eu já tô louca pra pegar o próximo volume dessa série. Não sei se vai ser tão bom quanto o segundo, eu acho que nenhum vai bater o segundo, mas esse aqui aqueceu muito meu coração. A gente tem ali eu esqueci o nome do gurizinho, mas ele tem 5 anos e ele é muito presente na história, então é muito fofinho e aconchegante vendo a interação dele com a Willa. Eu acho que é a Willa o nome da protagonista desse livro. Então, e o Cade é o pai, tá? Então a gente vai ver ali essa criança interagindo, ela criando um afeto, um amor por essa criança, maternal mesmo, sabe? Um amor maternal. Ela ficando encantada e o Cade ali encantado com o tratamento da Willa com o filho dele, então ele fica apaixonado por ela, vendo ela tratar o filho tão bem e amar tanto ele, uma coisa que a criança não tem, porque ela não tem ali uma mãe presente. Então essa criança é muito carente de um amor maternal. E sério, gente, é muito lindo de ver essa família se formando, é muito lindo de ver essa história. Eu sou apaixonada, recomendo demais. Tu gosta de romance contemporâneo, romance com cowboy. Se tu ainda não leu, não conhece, não sabe se vai gostar, leia essa série da Elsie Silver, que é a melhor para apresentar esse universo, porque acho que foram os primeiros livros de romance de cowboy que eu li, foram dessa série, então já me apresentou para esse universo e eu super recomendo, sério. Eu já tô falando aqui com um sorriso no rosto porque eu tô lembrando, sabe quando parece que passa uma cena do livro na tua cabeça, que parece um filme? Eu tô lembrando assim. E a última pergunta é Cappuccino, um livro para ler em qualquer momento. Vocês acharam mesmo que eu ia responder uma tag e não ia trazer Trono de Vidro aqui? Vocês estão muito enganados. Eu acho que Trono de Vidro... Gente, eu sou muito cadelinha, né? Olha minha camiseta. Óbvio que eu ia trazer Trono de Vidro aqui. Pra mim é um livro pra ler em qualquer momento. Eu tô triste, eu vou ler Trono de Vidro, porque eu vou fugir da realidade, eu vou entrar pra dentro do universo, eu vou esquecer minha realidade. Eu tô feliz, eu vou ler Trono de Vidro, porque eu vou ficar tão imersa e vou ficar mais feliz ainda por estar avançando nessa leitura. Eu tô ansiosa com alguma coisa, eu vou ler Trono de Vidro, porque eu vou querer engolir essa série, entendeu? Então assim, pra mim Trono de Vidro é uma série pra te ler em qualquer momento, que tu vai ficar tão imersa que se tu estiver num momento ruim, tu vai esquecer dos teus problemas. Livros bons fazem isso com a gente, livros que deixam a gente tão imersa na história que a gente esquece a vida. Eu acho que pra mim são livros muito bons. E Trono de Vidro entra muito nessa categoria, assim, pra mim, sabe? Então, Trono de Vidro é um livro, uma série que eu vou recomendar pra te ler em qualquer momento da tua vida. Então essas foram as perguntinhas dessa tag. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa aqui nos comentários se vocês querem mais tags, que eu vou adorar saber e produzir mais tags pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!